Imagine um território cujo idioma dominante é o francês, com uma população de maioria católica, mas cujos cidadãos são súditos do rei Charles III do Reino Unido. Sim, esse lugar existe e está aqui no continente americano. Trata-se da província do Quebec, no Canadá, uma região coberta por 1 milhão de lagos e a única província do Canadá onde o francês não somente é falado pela maioria, mas é também a única língua oficial. Por que motivos o Quebec faz parte de um país cuja maioria esmagadora da população fala o inglês? É verdade que o Quebec quase se tornou independente nos anos 90? E será que ainda hoje existe um interesse real por parte de sua população de se separar do Canadá? Confira tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E pessoal, esse é o meu último vídeo aqui no Canadá, pelo menos por enquanto. Semana que vem estaremos no Panamá. Mas até sair outro vídeo aqui neste canal pode demorar um pouco. É por isso que eu tenho outro canal com vídeos mais frequentes, o Olhar Internacional. Lá eu faço lives frequentes e publico conteúdo em tempo real. Os primeiros vídeos sobre o Panamá serão publicados lá. E coincidentemente, Panamá rima com Canadá, então espero não ter confundido vocês. E agora vamos falar sobre a geografia do Quebec. O Quebec é uma das 10 províncias do Canadá. O país possui, além dessas regiões, também 3 territórios. Sua área total é de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, um território comparável ao nosso estado do Amazonas, ou, então, a área total da Mongólia. Embora sua extensão seja considerável, o fato é que o território do Quebec é pouco explorado. Metade de sua área é coberta por florestas, sendo que os outros 21% são formados por rios e lagos. Aliás, esse é um dos pontos mais marcantes da província. Quebec possui, em seu território, mais de 1 milhão de lagos, o que confere à região um grande potencial hídrico e de geração de energia. Porém, embora seu território seja vasto, Quebec não possui uma grande população. Na verdade, se essa província fosse um país, e nós já vamos chegar nesse ponto, ela seria uma das 20 nações com menor densidade demográfica do mundo, a apenas 6 pessoas por quilômetro quadrado. Além de sua população não ser muito expressiva, ela também está muito concentrada. Metade de seus 8 milhões de habitantes vive na região metropolitana de Montreal, que é a maior cidade da província, e a segunda e mais populosa do país. Além de Montreal, se destacam a capital da província, cujo nome também é Quebec, e Gatineau. Contudo, a maior particularidade da província do Quebec, sem dúvidas, é a questão do idioma. O Canadá é um país que possui 2 línguas oficiais, o inglês e o francês. Porém, o Quebec adota apenas um desses idiomas como sua língua oficial, o francês, o qual é a única língua de 3 em cada 4 moradores da província, além de ser adotada em 80% de seus lares. Na verdade, 95% da população do Quebec domina a língua francesa o suficiente para, pelo menos, se comunicar. O caso da província é único no país, cuja população é majoritariamente falante do inglês. Sim, Quebec é praticamente uma ilha francesa no meio do Canadá. E o Canadá não é o único país de língua francesa na América do Norte. Afinal, não muito longe do Quebec, há as ilhas de Saint-Pierre e Miquelon, que pertencem à França e cuja moeda é o euro. E se você acompanha o canal, já deve ter visto a nossa visita a esse pedaço da França do lado do Canadá. De fato, nosso vídeo foi o primeiro conteúdo em língua portuguesa sobre essas ilhas. Enfim, já que o assunto é francês, eu resolvi mencionar esse vídeo aqui no canal. Eu já estive também em Montreal, Quebec e Ottawa, quando eu morei no Canadá em 2006. Na época, eu e meu amigo franco-canadense dirigimos de Ontário até a província de Nova Escócia, no Atlântico, passando também por muitos lugares na província do Quebec e também em New Brunswick, onde há também muitos falantes do francês, diga-se de passagem. É uma pena que na época eu não tinha uma câmera decente para capturar boas imagens, mas deu para aprender muita coisa. Eu ainda estou no Canadá, mas dessa vez não vai rolar uma nova visita a Quebec. Enfim, caso você esteja se perguntando se há muita diferença entre o francês falado na França e no Quebec, sim, e para ilustrar essa resposta, aqui vai um vídeo comparando as duas versões do francês. French from France versus French Canadian. Le week-end. Fin de semaine. Le copain. Chum. Faire les magasins.
Magasiner. S'embrasser. Frencher. La voiture. Char. A região onde hoje se situa o Quebec foi originalmente colonizada pela França por volta do século XVII. Naquela época, a atual província canadense fazia parte da chamada Nova França. E sim, a França dominava grande parte da América do Norte até o fim do século XVIII, detendo uma extensa região que ia desde o norte do Canadá até o sul dos Estados Unidos. Contudo, com a chamada Guerra dos Sete Anos, que foi um ensaio de guerra mundial, tendo desdobramentos em 3 continentes, a França terminou perdendo seus territórios americanos para os ingleses e espanhóis. A partir daí, o Canadá passou em sua totalidade para as mãos inglesas, o que explica o fato de o país, hoje independente, ainda fazer parte da Comunidade das Nações, cujo soberano é o Rei da Inglaterra. 3. Soberania. Dadas suas características bastante peculiares, o Quebec sempre foi palco de movimentos separatistas, e isso desde que o território passou às mãos inglesas. Os atritos da população do Quebec com o restante do povo canadense se deveram, principalmente, às diferenças de cultura, idioma e, principalmente, de religião. Embora muitos desses aspectos tenham sido superados, ao longo dos séculos, o fato é que, sim, ainda existe um forte movimento separatista no Quebec. Movimento este que ganhou a sua forma atual na segunda metade do século XX. Um acontecimento decisivo para aflorar de vez o sentimento separatista no povo do Quebec se deu em 1967. Naquele ano, o herói de guerra e presidente francês, Charles de Gaulle, visitou o Canadá por ocasião da Expo 67, realizada em Montreal. No dia 24 de julho, na prefeitura da cidade, de Gaulle discursou para uma enorme multidão. Discurso que também pôde ser ouvido nas rádios, em transmissões ao vivo. Até hoje, ninguém sabe afirmar se esse discurso foi planejado ou se foi espontâneo. O que não deixa dúvidas, porém, foi a sua repercussão. Após suas breves palavras, o presidente francês encerrou o discurso com uma eloquente e vibrante saudação ao movimento separatista da região. De Gaulle gritou, de forma inflamada, a hoje célebre frase: Vive le Québec libre! Seu discurso, proferido no contexto da Revolução Silenciosa da década de 1960, inflamou os ânimos dos movimentos separatistas do Quebec, que se tornaram mais organizados e politicamente engajados desde então. Em 1976, o Partido Quebequense, amplamente favorável à separação do Quebec, obteve a maioria no parlamento da província. Poucos anos depois, foi realizado um referendo para que a população do Quebec fosse consultada a respeito de seu desejo de se separar do Canadá. Naquela ocasião, 60% dos votantes disseram não, e as coisas esfriaram, pelo menos até a década seguinte. Em meados da década de 1990, o Bloco Quebequense, outro partido cuja principal bandeira era o separatismo do Quebec, obteve quase metade dos assentos do parlamento na província. Mais uma vez, o terreno para um novo referendo estava plantado. Ele foi realizado no ano de 1995. Nessa nova votação, mais uma vez, o povo quebequense foi questionado a respeito de sua intenção de se separar do Canadá. E mais de 90% dos eleitores compareceram às urnas. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain? Ce sera ça la question. Et il y aura oui ou non. On vous demande de prendre votre passeport canadien et de le mettre sur la table. Sovereignty first, sovereignty forever. Avez-vous trouvé une seule bonne raison, une seule raison valable pour briser le Canada? Desta vez, a independência do Quebec bateu na trave. O sim foi derrotado por apenas 1% dos votos. De lá para cá, não se falou mais a respeito da realização de um novo referendo, pelo menos não abertamente. Pesquisas mais recentes indicam que 2/3 dos moradores da província votariam contra sua separação do Canadá, caso uma nova consulta pública fosse realizada.
Muitos analistas acreditam que o separatismo está sendo substituído por uma forma de nacionalismo no Quebec, com o reforço de medidas de restrição ao uso do inglês. Mas a questão da independência do Quebec definitivamente não está esquecida. E a prova disso é que o parlamento da província aprovou recentemente uma moção exigindo a liberação de arquivos do referendo de 1995. A suspeita é de que a campanha do não realizou diversas fraudes, o que impactaram no apertado resultado final. Pois é, parece que não é só no Brasil ou nos Estados Unidos que as eleições são polêmicas. 4. Mas, afinal de contas, o que aconteceria se, de fato, Quebec se tornasse independente do Canadá? Em primeiro lugar, é preciso dizer que uma nova vitória do sim em um referendo não significa uma independência imediata. Teria muita coisa ainda a ser tratada com o governo do país. Mas, como um exercício mental, vamos imaginar como ficaria a situação da província e também do Canadá se a separação acontecesse. Algumas semanas atrás, aqui no canal, eu falei sobre os impactos que a perda da província de Terra Nova teria causado para o Canadá. Com o Quebec, os impactos também seriam consideráveis. Se você não lembra, essa província é do tamanho do Amazonas. Pois é, imagine o Brasil perdendo esse estado todo, e você vai ter uma ideia da dimensão do que isso pode significar para o Canadá. A questão territorial seria a primeira a ser levada em conta. Com a separação do Quebec, o Canadá deixaria de ser o segundo maior país do mundo e ocuparia o lugar do Brasil na 5ª colocação. E nesse novo mapa mundial, o Brasil seria elevado de 5º para 4º maior país do mundo. Já o novo país, chamado Quebec, seria o 16º maior do mundo. A independência do Quebec teria outros problemas territoriais para o Canadá. Suas províncias, mais a leste, ficariam completamente isoladas do restante do território canadense, inclusive a citada Terra Nova. E isso certamente se tornaria um prato cheio para novos movimentos separatistas. Já do ponto de vista socioeconômico, os problemas para o Canadá não seriam menores. O país perderia, com a independência do Quebec, 20% de seu PIB e 24% de sua população. Junto com isso, seriam perdidos também os recursos minerais e as reservas de água da província. Já o país recém-formado nasceria com um IDH superior ao dos Estados Unidos e teria o 40º maior PIB mundial, equivalente ao da Dinamarca. Ainda assim, a concentração de sua população em uma única região certamente representaria um desafio para o independente Quebec. 5. Autonomia do Canadá, país federado. A verdade, porém, é que a província do Quebec já desfruta de algum grau de autonomia em relação ao governo central do Canadá. Como já referido, o Quebec possui seu próprio parlamento, cujo nome oficial é Assembleia Nacional. Sim, nacional mesmo. O líder do maior partido do parlamento é eleito premier, ou seja, o primeiro-ministro da província. Mas essas características não são apenas simbólicas. Elas demonstram que, sim, o Quebec possui uma autonomia considerável em relação ao restante do Canadá. A província pode, por exemplo, instituir diversas leis para deliberar sobre assuntos que dizem respeito à sua população, como é o caso do Programa de Imigração instituído pelo Quebec, que funciona de uma forma totalmente independente do processo federal. O fato é que o Canadá é um dos poucos casos reais de federação, não apenas no nome, como no Brasil, mas na prática. Um grau de autonomia e liberdade para seus entes constituintes semelhantes a esse só pode ser encontrado em casos raros, como o dos Estados Unidos e da Suíça. 6. Palavras finais. O caso do Quebec é bastante curioso, e a história dos seus movimentos separatistas está longe do fim. De qualquer forma, esse caso serve para demonstrar que é possível, mesmo com tantas diferenças culturais e linguísticas, manter um país unido e coeso. A chave para a existência do Canadá enquanto nação bilíngue é justamente sua descentralização, que é a mesma fórmula do sucesso dos citados Suíça e Estados Unidos. A autonomia das diversas regiões garante que as diferenças não se transformem em motivos de ódio entre diferentes populações. Será que essa não poderia ser também a chave para o sucesso do Brasil? As últimas eleições levaram muitas pessoas a acreditar que existem de fato dois Brasis. Uma divisão que parece inclusive ser geográfica.
Como manter a coesão em um país com uma população tão dividida do ponto de vista político? Talvez o exemplo do Quebec, um pedaço de terra e de cultura francesa no mundo anglófono, possa nos ensinar o bem que a autonomia dos estados e territórios pode fazer. Pessoal, após ter morado no Canadá por 3 anos entre 2005 e 2008, eu voltei ao país para ficar 4 meses e meio em 2023. Como eu disse, eu não revisitei o Quebec dessa vez, mas passamos por 4 outras províncias no Canadá e fizemos vídeos sobre elas aqui nos 2 canais. Minha realidade hoje no Canadá foi totalmente diferente do que era em 2008. Naquela época, eu tive os típicos trabalhos braçais que muitos imigrantes têm, como limpeza, landscaping e drywall. Hoje, no entanto, eu sou nômade digital e trabalho 100% online e consigo ganhar o bastante para visitar países caros como Israel, Emirados Árabes, Islândia e, claro, o Canadá, onde pagamos o equivalente de 12 mil reais de aluguel, com uma renda 100% online. Como eu consigo isso? Não é só com o YouTube. Não, também não é pirâmide, nem loteria e nem pega-trouxa. Há inúmeras formas sérias de construir renda online e se tornar um nômade digital. Saiba mais visitando profissãonomade.com.br. Vou deixar um link abaixo na descrição do vídeo. E aqui estão 2 vídeos relacionados. Suíça, o país rico onde a maioria não quer ter casa própria. Por que será? Ou esse vídeo aqui sobre o vizinho desconhecido do Canadá, o único lugar da América do Norte que usa o euro como moeda. Muito obrigado e até o próximo vídeo.